E aí, pessoal, terminamos a nossa aula passada com comunicação dos atos processuais. Falamos que a CLT não tem diferença entre citação e intimação. Dei alguns exemplos para vocês de citação, que é a principal, é a postal, mas também tem por oficial de justiça, também tem por diário eletrônico, né, o PJE, do mesmo modo que as intimações, também no modo eletrônico, também pode ser por oficial, também pode ser em audiência ou até mesmo no Diário da Justiça. Então, fechamos a aula passada e vamos continuar aqui agora falando sobre prazos processuais, que estão lá no artigo 775 da CLT. Faz parte ainda dos atos processuais, tá? Então, prazo, gente, a doutrina divide em prazos peremptórios e também prazos dilatórios. Prazos peremptórios e prazos dilatórios. Vejam só, esses prazos peremptórios são prazos postos, né? Por que nós temos prazo, gente? Para que não haja uma eternização, imagina, uma eternização ali da possibilidade de praticar algum ato processual. Então, a lei impõe muitas vezes prazos. Esses prazos impostos pela lei são os prazos peremptórios, são prazos fatais, que não podem ser elastecidos. Já os prazos dilatórios, como o próprio nome diz, podem ser dilatados, tá? Então, a diferença aqui da doutrina é que os peremptórios são prazos fatais, prazos que não podem ser dilatados, enquanto que os prazos dilatórios são prazos que podem ser dilatados. Ainda, alguns classificam os prazos em próprios e impróprios. Próprios e impróprios. Os prazos próprios e impróprios. Os prazos próprios são aqueles que, se não feitos, se não realizados no tempo correto, haverá consequência jurídica de preclusão, ou seja, a perda do direito da realização de um ato processual. Aí nós vamos falar em preclusão daqui a pouco. Já os prazos impróprios são aqueles que, se deixarem de ser cumpridos, eles não têm consequências ali graves, como é o caso, por exemplo, dos prazos ali do juiz do trabalho. Então, imagine, com a quantidade de coisas que ele tem para fazer, se tivesse ali alguma consequência, se ele não fizesse os prazos ali que ele estipulou, né? Então, são prazos impróprios, não tem um prazo fixado previamente. Agora, se um prazo próprio, que é aquele prazo que, se não cumprido, tem a consequência legal, aí nós falaremos da preclusão. A preclusão ali é a perda do direito da realização de determinado ato processual. Ou seja, não poderá mais praticar aquele ato processual. Seja por conta do tempo, que é a preclusão temporal, seja por conta de questão lógica, ou seja por questão consumativa. Então, vamos para o quadro para a gente verificar o que vem a ser a preclusão consumativa, a preclusão lógica, a preclusão temporal e alguns ainda colocam como preclusão máxima. A preclusão consumativa é quando impede a reiteração de ato já praticado. Então, gente, olha só, você já praticou um ato,
Aí você vai querer praticar o ato de novo? Não, já está consumado. Então, não há que se falar em reiteração ali daquele ato, né? Então, essa é a preclusão consumativa. A preclusão lógica é quando veda os atos incompatíveis. Então, imagine que você já praticou um ato, você já embargou ali de declaração e interpõe um recurso ordinário. É incompatível, você primeiro precisa esperar o embargo de declaração, a decisão dele, para que haja depois a interposição de um recurso ordinário. A preclusão temporal é quando se perde o prazo em si. Aí sim estamos falando de prazo processual. É quando se perde o prazo processual. Então, imaginem vocês que tem ali o prazo para a interposição do recurso ordinário de 8 dias. Passou o tempo, você não interpôs. O que aconteceu? A preclusão temporal. Não tem mais como protocolar esse prazo e, se for protocolado, não será conhecido, uma vez que existem prazos específicos para sua verificação. Já a preclusão máxima é quando ocorre a coisa julgada. Quando ocorre a coisa julgada. Ok? Então, beleza. Vejam só. Quanto aos prazos ainda, nós temos que verificar a questão da contagem dos prazos processuais, que vai estar lá no artigo 775. Vejam como são contados os prazos processuais. Os prazos estabelecidos neste título contam-se com a exclusão do dia do início e a inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, pelo juiz ou tribunal, ou em virtude de força maior, devidamente comprovada. Ok? Então, como é que eu conto um prazo? Eu excluo o primeiro dia, o dia da cientificação, e eu incluo o último dia. A doutrina faz a diferença de início do prazo e início da contagem do prazo. Então, naquele dia lá que eu falei para vocês, que o juiz marcou a nossa sentença, no dia 30 de julho de 2015. 30 de julho de 2015. É uma sexta-feira. Ele marcou a nossa sentença para esse dia e realmente proferiu a sentença nesse dia. O que vai acontecer, pessoal? A minha sexta-feira, o dia 30, eu não conto para o prazo, porque há uma exclusão do dia de início, do começo, e uma inclusão do dia final. Claro, se esse dia final for um dia de sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o dia subsequente, tá? Então, nesse caso aqui, eu começo a contar na segunda-feira. Por que eu começo a contar na segunda-feira? Porque nós sabemos que a Justiça do Trabalho não funciona no sábado. Aquele dia útil lá dos atos processuais não servem para a contagem do prazo processual. É excluído primeiro, então eu começo a contar na segunda-feira. Agora vejam vocês. O que diz o parágrafo único? Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou dia de feriado, terminarão no primeiro dia útil seguinte. Vejam vocês que existe uma súmula do TST, que é a número 1, que vai dizer o seguinte. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, que foi exatamente aquele caso que eu falei para vocês, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita neste dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir.
Então, por exemplo, imaginem vocês que na segunda-feira, que começou a fluir o prazo, não era um dia útil, era uma segunda-feira de feriado nacional. Aí sim, começa a contar na terça, que seria um dia útil, e é isso que diz a súmula 1 do TST. Fechado? Beleza! Beleza, beleza. Tranquilidade. Agora vejam só, se esse prazo ocorrer no sábado, que é um dia, imaginem vocês, que a intimação ocorreu no sábado. O TST vai entender que é como se essa intimação tivesse ocorrido na segunda-feira. E a contagem do prazo vai começar na terça-feira. Então, se ocorrer uma intimação no sábado, nesse caso, é como se ela tivesse acontecido na segunda-feira e o seu prazo processual só começará a fluir na terça-feira, tá? Então, é como se tivesse acontecido efetivamente na segunda e a contagem do prazo começa a fluir na terça-feira. Além disso, nós temos que pensar que, imaginem vocês, naquele caso que eu falei para vocês em audiência, que é a súmula 197. Se o juiz cumpriu efetivamente o que ele se propôs, ou seja, ele marcou um dia da sentença e realmente cumpriu a súmula 197, o raciocínio será o mesmo. Exclui o dia primeiro e inclui o dia último, tá? Então, vai ser a mesma coisa. Mas caso que ele coloque assim, gente, ó, sine die, é uma expressão em latim. Se ele colocar sine die, ele está dizendo que ele não sabe mais o dia que ele vai julgar. Nesse caso, mesmo que ele tenha marcado uma data anterior, não haverá ali a contagem do prazo daquele dia. E sim, ele deverá intimar parte da sua sentença para que depois dessa intimação comece a fluir o prazo processual, tá? Do mesmo jeito que se ele chegar no dia que ele marcou, aquele caso lá que ele marcou no dia 30 de julho, se ele chegou nesse dia e falou, olha, não vou julgar nesse dia. Por quê? Porque eu não estou afim, então, estou cheio de trabalho. No dia que ele publicar, no dia que ele proferir a sentença, ele terá que publicar. Por quê? Porque ele não cumpriu o prazo lá que ele tinha colocado na audiência de instrução, marcando a audiência de julgamento. Fechado? Beleza, então, simbora. Lembrem-se também que no processo civil, no artigo 191 do CPC, quando as partes estiverem com procuradores distintos, o prazo será diferenciado. Isso lá no processo civil, pelo artigo 191 do CPC. Então, imaginem vocês que numa reclamação trabalhista, eu tenha 3 réus. Então, primeiro, reclamado. Segundo, reclamado. Terceiro, reclamado. Cada um desses reclamados tem um advogado diferente. Se fosse, gente, pela regra do normal do processo civil, essas pessoas teriam prazo diferenciado. No entanto, o TST, por meio da OJ 310 da SDI 1, diz que não se aplica a diferenciação de prazo quando houverem procuradores distintos. Vejam o que diz a OJ. A regra contida no artigo 191 do CPC é inaplicável ao processo do trabalho em face da sua incompatibilidade com o princípio da celeridade inerente ao processo trabalhista. Então, nesse caso, não haverá uma diferença de prazo.
eles terão o mesmo tempo para falar nos autos do processo. Não terá prazo diferenciado quando houverem procuradores distintos. No entanto, existe prerrogativa para as pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, para as pessoas jurídicas de direito público, o Decreto-Lei 779 de 1969 determinará que, nos processos perante a Justiça do Trabalho, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias e fundações, direito público federal, estadual, municipal, que não explorem atividade econômica, terão o dobro para recorrer e o quádruplo para contestar. Então, essas pessoas terão o dobro para recorrer, prazo em dobro, e o quádruplo para contestar. Como nós não temos prazo para contestar, como eu já expliquei para vocês, o quádruplo vai ser na marcação da audiência. Ao invés de 5 dias, 20 dias, ou seja, 4 vezes 5, aí sim haverá aí a observação, a prerrogativa de prazo. Além dessas pessoas, União, Estados, DF, outras pessoas também têm prerrogativas de prazo. Então, outras pessoas também têm prerrogativa de prazo. Além da União, Estados, DF, municípios, suas autarquias e fundações, os Correios têm prerrogativa de prazo, porque são considerados como fazenda pública. Também o Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho terá o dobro para recorrer e o quádruplo para contestar. O artigo 188 do Código de Processo Civil e aqui o Decreto-Lei 509 de 69, que vai equiparar. Gente, olha só. O prazo é dobro para recorrer, quádruplo para contestar. Se na sua prova cair que os Correios têm uma contrarrazão ao recurso ordinário para apresentar. Qual é o prazo? 8 dias. Porque contrarrazão não é nem defesa, contestação e nem recurso. É uma resposta ao recurso, ok? Então, tenham cuidado só com essas nuances. Quanto aos prazos em espécie, nós temos aqui, basicamente, os recursos do processo do trabalho, liderando a facilidade de memorização aí na sua prova. Basicamente, todos os recursos trabalhistas têm 8 dias para sua interposição, tá? Então, vamos começar com o mais fácil. RO, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos ao TST, todos eles têm 8 dias para sua interposição. A diferença vai ser os embargos de declaração, 5 dias. E se precisar recurso extraordinário para o STF, 15 dias. Ok? Mais prazos em espécie. Então, encaminhamento da petição inicial para o réu, nós já vimos pelo diretor da vara, 48 horas. Tempo entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, 5 dias.
no mínimo. Nós verificaremos isso também, mas contestação apresentada em audiência, 20 minutos. Sendo que nós apresentamos hoje de forma escrita. De forma escrita. Duração máxima da audiência, 5 horas. 5 horas. Salvo quando a matéria for urgente. Tá? Embargos à execução, que é um incidente processual da execução apresentada pelo executado, 5 dias. Impugnação à execução, que é uma resposta do exequente, 5 dias. Ação rescisória, prazo decadencial, 2 anos. Mandado de segurança, prazo decadencial, 120 dias, a contar da decisão da autoridade coatora, ok? Então, eu dei aqui, pessoal, alguns exemplos aí de prazos processuais em espécie, né? Tem vários outros prazos. Não tem como falar sobre todos aqui nesse momento. No curso inteiro a gente vai falar sobre prazo de interposição de recurso, prazo para apresentar os incidentes da execução, os procedimentos especiais e assim por diante. Porque eu quis mostrar para vocês apenas as questões aí principais, tá bom? Agora nós vamos falar, para terminar atos processuais, em despesas processuais, que são divididas em custas, emolumentos e honorários periciais. Custas, emolumentos e honorários periciais, tá? Então, despesas processuais são divididas em custas, emolumentos e honorários periciais. Para começar, as custas processuais, nós vamos estudar o artigo 789 da CLT. Então, esse valor das custas processuais é um valor para ressarcir o erário trabalhista de atos processuais, ali, atos dentro daquele processo. O ato do oficial de justiça ir até o executado com mandado de cessação e penhora é um ato que é pago na execução. Ou uma condenação ali do reclamado a pagar determinado valor em pecúnia, na fase de conhecimento. Então, tudo isso é custa processual. Custa processual. É aquela que acontece de atos dentro do processo. Ok? Como assim, professora? Veja só. Custas processuais, atos dentro do processo. Porque, gente, os emolumentos são questões cartorárias. Você vai pedir, por exemplo, uma autenticação ali de um documento, ou uma cópia, uma fotocópia. Isso não é dentro do processo. Isso é uma questão cartorária, de cartório, de secretaria. Mas as custas são dentro do processo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que no processo do trabalho, nós não temos custas iniciais. Porque vocês estão acostumados lá, quem é da área civil, quando vai ajuizar uma ação, primeiro faz ali a contagem das custas, paga, faz o recolhimento e junta para dar entrada, não é assim? Aqui não, pessoal. Aqui não teremos
custas iniciais no processo do trabalho. Não há custa inicial no processo do trabalho. Fechado? Então, quando se paga as custas? Ou quando da interposição de um recurso, ou quando do trânsito em julgado. Ou quando da interposição do recurso, ou do trânsito em julgado da ação. Ou um ou outro, tá bom? Beleza. Também nós devemos saber que as custas incidem de maneira diferenciada de acordo com a fase. A fase de conhecimento e a fase de execução. Na fase de conhecimento, elas sempre incidirão na base de 2%. Mas 2% sobre o quê, professora? Depende do que acontece naquele processo, tá? Se a ação foi procedente, o valor será sobre o valor da condenação. E quem paga? O réu reclamado. Então, imagine que você pediu R$1 milhão na ação, mas foi condenada, o réu foi condenado em apenas R$100 mil. Os 2% incidirão sobre o valor da condenação. E quem vai pagar? O réu. Mesmo que a sucumbência tenha sido tão grande, você pediu R$1 milhão, ganhou só 100 mil. Só 100 mil, né, gente? Uma fortuna. Se a ação foi improcedente, o valor será sobre o valor da causa. As custas serão sobre o valor da causa e quem paga é o reclamante, salvo benefício da justiça gratuita. Se ele tiver beneficiado pela justiça gratuita, não há que se falar em pagamento de custas. Se a ação foi extinta sem julgamento do mérito, o mesmo raciocínio. Sobre o valor da causa, quem paga? O reclamante, salvo benefício da justiça gratuita. E se foi uma ação que está pleiteando uma questão constitutiva ou declaratória? Sobre o valor da causa, quem paga, se foi procedente, é o reclamado. E se, professora, foi um acordo, o que a gente faz? Aqui, gente, as partes pagam de maneira igual. Então, se houve um acordo, o valor será sobre o valor do acordo e as partes pagam de maneira igual. Ou seja, 1% para o reclamante, 1% para o reclamado. A lei vai falar, salvo disposição das partes em contrário. Então, se elas pensarem de outra forma, o reclamado, não, pode deixar que eu pago tudo, não tem problema. Se o reclamante tiver beneficiado pela justiça gratuita, o 1% dele sai, tá? Na prática, na vida, os juízes do trabalho, eles dispensam as custas para instigar melhor o acordo, tá? Então, acordo, valor, aqui o acordo, sobre o valor do acordo e quem paga as partes. Gente, duas questõezinhas aqui para vocês. Existe um valor mínimo para o pagamento das custas, que é R$10,64. Tenha muito cuidado com isso. Por quê? Imagine que a prova traga uma questão assim. Houve uma condenação do réu em R$500. Você vai pensar, opa, 2% de 500, R$10. Tá, beleza, tá tranquilo. Não. O valor mínimo das custas é de R$10,64. Não existe nenhum valor menor que esse para que haja o pagamento das custas processuais, tá bom? Então, é o valor mínimo. Outra coisa, no dissídio coletivo, as partes serão
solidariamente responsáveis pelo pagamento das custas. Então, o autor do dissídio coletivo, que se chama suscitante, ou o réu do dissídio coletivo, que se chama suscitado, independentemente de quem ganhou, quem perdeu, serão responsáveis solidariamente pelo pagamento das custas processuais, tá? Então, ó, fase de conhecimento, sempre 2% sobre o quê? Vai depender do que aconteceu no processo, como nós já vimos item a item. Então, o valor mínimo para pagamento, R$ 10,64. Gente, se faltar centavo, imagine a interposição do recurso, falte centavo, haverá deserção desse recurso, ok? Isso é o OJ 140 da SDI1, que nós vamos tratar mais lá na frente, ok? Até a próxima aula.